Boa noite a todos. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim você está me ouvindo. Eu sou Rogério Quadra. Você deve estar respondendo assim: Oi, Rogério. Eu sou um filho amado de Deus que luta contra o transtorno de ansiedade, luta contra a depressão e contra alguns problemas com a autoestima. E é um prazer ter você aqui conectado essa noite, nessa live, que é uma live muito importante para a nossa comunidade de fé, porque é a live do Celebrando a Recuperação. O Celebrando a Recuperação é um programa baseado na Bíblia e é um programa de recuperação baseado nos 12 passos que foram criados pelo anteriormente AA, Alcoólicos Anônimos, NA, Narcóticos Anônimos, e que o pastor John Baker, que era um ex-alcoólatra, conseguiu fazer conexões e percebeu que muito do programa tinha a ver com a Bíblia. Então ele tem um programa de recuperação, ele criou um programa de recuperação cristão e é um programa que ajuda você que tem problemas com a ansiedade, contra o transtorno de ansiedade, você que tem lutado contra a síndrome do pânico, você que tem lutado contra a depressão, você que tem problema com álcool, você que tem problema com drogas e outros vícios, compulsões, compulsão alimentar, compulsão por jogo, compulsão por sexo, compulsão por comida. Nós, cada um temos a nossa área de recuperação e o programa é, na verdade, um jeito comunitário de viver, lutando contra os nossos pecados. As nossas áreas de recuperação são os nossos pecados. E hoje eu quero falar com você sobre autocuidado e sobre cuidados com o corpo. Autocuidado e cuidados com o corpo. Eu separei um texto clássico que fala sobre o nosso corpo. O apóstolo Paulo está exortando sobre imoralidade sexual. E no auge da exortação ele fala sobre o nosso corpo ser templo do Espírito Santo. E eu gostaria de enfatizar 2 versículos de 1 Coríntios capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 19 e o versículo 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. Versículo 19: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Vamos orar. Essa é uma porção da Tua Palavra, Senhor, e nós pedimos que a exposição da Tua Palavra possa abençoar a todos que estão conectados nessa noite, frutificar nos corações e nos fazer mais parecidos com aquilo que o Senhor deseja, ansiou para nós, mais felizes, parecidos com o Senhor Jesus. Então nos abençoa na reflexão dessa noite. Amém. Poucas pessoas pensam sobre a importância do corpo. O corpo é o mais importante veículo com o qual nós vamos transitar, passear pela nossa existência. Eu gosto de pensar assim, no corpo como o mais importante veículo com o qual nós vamos transitar por toda a existência. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque tem algumas pessoas que são fascinadas em veículos, são fascinadas em carro, que regularmente olham o nível do óleo do carro, que regularmente olham a calibragem dos pneus, que abastecem o seu carro com um combustível aditivado para limpar as válvulas.
mas com o mais importante veículo da existência, que é o seu corpo, com o qual nada, absolutamente nada que ele possa desejar nessa existência, ele consiga fazer sem. Devido à importância do corpo, ele não cuida do corpo, ele pode cuidar do carro, ele cuida da casa. Tem gente que vive para a casa, tem gente que vive para o carro, tem gente que vive para o trabalho, mas não cuida do seu corpo. E eu fico pensando como isso chegou ao ambiente cristão, como parte da cultura evangélica proporciona isso, faz com que nós nos habituemos a desprezar o nosso corpo. Primeiro é que na cultura evangélica do nosso tempo, nós herdamos a demonização do corpo. O que significa isso, pastor? Essa demonização do corpo? Significa que nós temos como herança católica o platonismo. O platonismo é uma filosofia que conecta o corpo a um estado de existência terrena e a alma como um estado de existência supraterrena, além, metafísica, meta-existência. Então separa o corpo da alma e faz com que as pessoas foquem naquilo que para elas é espiritual, como se aquilo que é espiritual estivesse desconectado daquilo que é material. Como se nós não vivêssemos para glorificar a Deus no nosso corpo. O apóstolo Paulo fala em Romanos que nós deveríamos prestar um culto racional, um culto vivo. E ele está falando do culto que nós prestamos através da nossa vida, do nosso corpo, do nosso cotidiano. Não existe vida sem corpo, mas nós herdamos como essa herança platônica, católico-platônica, essa ideia de que o evangélico só deve se preocupar com a salvação da alma. Então, desde que a alma esteja salva, não devemos nos importar com o nosso corpo não é importante. Deixam de refletir, inclusive, que a nossa ressurreição é uma ressurreição no corpo. Nós ganharemos um novo corpo, mas nós não seremos alma flutuantes, nós teremos um novo corpo. O Senhor Jesus valoriza o corpo, o apóstolo Paulo valoriza o corpo. Mas nós temos no nosso inconsciente evangélico essa ideia da demonização do corpo. Uma segunda coisa que eu queria, refletindo a partir dessa nossa cultura evangélica, é que a mídia lança um padrão corporal, um padrão corpóreo. E isso afeta a toda a sociedade e nos afeta dentro da igreja também. O padrão corporal, o padrão corpóreo. E em geral, o padrão corporal é o padrão daquelas pessoas que desfilam nas passarelas, que eu não sei se você já parou para pensar, que são chamados de modelo. Por que são modelo? Porque é o padrão. Então, o modelo a ser seguido é aquele modelo. Então, as pessoas olham para Gisele Bündchen, e dizem, eu quero ser como a Gisele, com aquele padrão. Ou olham para o modelo masculino, Zafir, sei lá, e dizem, eu quero ser como ele. E esse se torna um padrão a ser alcançado. Mas existe um problema. O problema é que a menor parte da população tem um corpo igual àqueles. Que a maior parte da população mundial, inclusive, não tem aquele corpo. Mas começam a ter problemas de autoaceitação, de amar-se a si mesmo, de amar o seu próprio corpo. Tem pessoas que odeiam o seu corpo. De repente você está aí assistindo a live e você vai se identificar comigo. Eu conheço pessoas, conheço de ter amizade, relacionamento de pessoas que têm dificuldade em tirar a camiseta na praia. De mulheres que têm dificuldade de usar uma roupa de praia pela exposição do corpo, porque se comparam
com outros corpos e começam a não se aceitar e até odiar o próprio corpo. Então isso vai ficando no inconsciente como algo odiado. Eu não gosto de mim mesmo, eu não gosto da minha aparência, eu não gosto do meu corpo. Aí é somado à primeira ideia que eu lancei para vocês, que é essa ideia do mundo supraterreno, do mundo além da matéria, da alma. Então eu só vou me importar com a matéria, eu não vou mais me importar com o meu corpo. E deixam de usufruir de uma máquina incrível que Deus criou para nós. Deixam de usufruir desse ser orgânico maravilhoso, lindo, perfeito, resistente que Deus criou para nós. Deus criou o nosso corpo para que nós pudéssemos usufruir da vida, porque é por meio do nosso corpo que nós sentimos o prazer em comer algo, em deliciar algo, o prazer sexual, o prazer dos encontros, o prazer do abraço, o prazer da comunhão. Tudo isso é feito por meio do nosso corpo. Na verdade, o que acontece é que nós somos um só ser integral, em que corpo e alma são divididos para o estudo, mas não tem um lugar em que começa a alma do Rogério, um lugar que começa o corpo do Rogério, mas o Rogério, ele é um só corpo, ele é uma só alma, uma só mente, é um ser integrado. Porque se o corpo padecer, a alma também padece. E se o corpo não vai bem, a mente não vai bem. E eu acho que é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar. Sobre, muitas vezes, a nossa cabeça não ir bem, o nosso psique não estar bem, por causa dos elementos que nós temos no nosso corpo. Eu fiz um aconselhamento essa semana, deixo registrado, máscara, distanciamento social, mas um aconselhamento com um rapaz, uma pessoa que está pré-depressivo. E eu digo pré-depressivo porque eu sei quais são os sinais que vão levando à depressão. E pouco desejo de sair de casa, pouco desejo de sair até mesmo do quarto, dificuldade em trabalhar, dificuldade em se relacionar dentro de casa. Ele acaba de perder o seu sogro e está vivendo o sofrimento da esposa e se vê impotente. E aí ele está sempre cansado. E eu comecei a explicar para ele como age a pulsão de vida e a pulsão de morte, e quando nós vamos sendo levados então por essa pulsão de pouco amor à vida, de alguma forma de desejo de morrer, que é a pulsão de morte descrita por Freud, como a gente vai deixando de ter prazer na nossa vida, a gente vai parando, a gente vai se estagnando, e o perigo disso. Então, eu receitei para ele aquilo que tenho receitado para todas as pessoas que têm problema com a ansiedade e têm problema com a depressão, principalmente. Eu falei, você precisa fazer atividade física. Você precisa caminhar. E precisa caminhar regularmente, pelo menos 3, 4 vezes por semana, no mínimo 40 minutos. Você precisa estimular a sua mente a liberar hormônios, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. Você precisa cuidar do seu corpo, porque nesse estado que você começa a estar, na pré-depressão, é muito provável que você vá ter necessidade de tomar medicamentos psiquiátricos. E também disse para ele que ele deveria procurar um psiquiatra. Para se cuidar, para cuidar do seu corpo. O problema é que, em geral, nós conectamos a ideia da atividade física à ideia do padrão midiático estético, o padrão que a mídia
coloca para nós como o padrão ideal de modelo de beleza. Então, ou a pessoa começa a fazer exercício porque ele está motivado a perder peso, ou a ganhar massa, ou a ganhar músculo, ou a pessoa não faz atividade física. Então, nós não temos prazer na atividade física. E a atividade física pode se tornar, sim, algo prazeroso, se nós escolhermos um momento, separarmos um momento para isso, para fazer a nossa caminhada. Tem gente que gosta de fazer de manhã, tem gente que gosta de fazer no entardecer, no pôr do sol. Tem gente que gosta de fazer bem à noite. Tem gente que gosta de fazer com música, tem gente que gosta de fazer sem música, mas pode ser prazeroso. Mas ou a gente está nessa ideia, nós vamos perder peso, nós vamos ganhar massa corpórea, ou então não faz atividade física, porque a atividade física sempre está conectada a um objetivo a mais. E aí acaba ficando pesado, né? Se eu sempre estou fazendo atividade física por causa desse algo a mais, desse menos 5 quilos, menos 10 quilos, ou mais 10 quilos, mais massa corpórea, então fica sempre pesado, fica sempre algo de flagelo para nós. Eu queria dizer para você que se você não aprender a usufruir do seu corpo, a aceitar o seu corpo. E é muito engraçado isso, porque eu sempre fui gordinho e eu tive muitos problemas com a questão da autoestima e eu continuo sendo gordinho, mas tem sido muito bom ter prazer, por exemplo, em tirar a camiseta e me aceitar gordinho. Em aprender a escolher as minhas roupas segundo o padrão corpóreo que eu tenho. Então, às vezes tem gordinho que quer se vestir como um magro, então coloca aquelas roupas apertadas, né? E tem gente também que é magro, mas quer se vestir como gordinho porque as roupas ficam largas, então esconde um pouco o corpo. É tudo uma questão de autoaceitação. Percebe como isso tem a ver com celebrando a recuperação? Mas a gente precisa descobrir o prazer no nosso corpo. Quando eu falo em autocuidado, algumas vezes eu digo para as pessoas que têm problema com a sua autoestima, pessoas que têm problema de rejeição. Tome um banho demorado e usufrua do seu corpo. Não compre o shampoo mais barato, compre o shampoo que você tem prazer no cheiro, o sabonete que você tem prazer no cheiro. Se toque, se abrace. Sinta você mesmo, sinta o seu corpo, massageie o seu cabelo, tome um banho demorado. Tudo isso tem a ver com autocuidado. Durma bem. E eu acho que nós estamos vivendo um momento em que nunca foi tão necessário cuidarmos do nosso corpo, porque o adoecimento da mente e o adoecimento do corpo estão intimamente conectados. E nós que estamos vivendo com a ansiedade, com a depressão, nós que estamos vivendo a perda de pessoas queridas, nós precisamos nos cuidar para não adoecer no corpo e na mente. A começar do cuidado mais básico de todos, como usar máscara, usar álcool em gel. Pessoas vivem esse negacionismo e adoecem. Eu conheço pessoas que morreram por causa desse negacionismo, de não usar máscara. Eu não vou usar máscara 8 horas por dia. Percebe? Não se cuidou. É muito triste isso. O apóstolo fala: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Então imagina um santuário. Imagina o cuidado que Israel tinha com o templo. Imagina que tinham ritos para o cuidado do templo. Ele está comparando o Antigo Testamento, em que Deus habitava no templo, agora no Novo Testamento, Deus habita num novo templo. E o novo templo em que Deus habita é o seu corpo.
E se haviam ritos no Antigo Testamento de cuidado para com o templo, da purificação para com o templo, por que você não usufruir no Novo Testamento de rituais de cuidado para com o seu corpo, para com a sua mente, para com o seu coração? Então ele está dizendo aqui, o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que é a presença do próprio Deus, que lhe foi dado pelo próprio Deus. Vocês não são de si mesmos, ele diz, ainda no versículo 19. E aí ele termina dizendo, vocês foram comprados com alto preço. Vocês são preciosos, por isso se valorizem. Eu queria terminar essa minha fala com algumas coisas que deram certo para mim, ou que estão dando certo para mim, e que, se for, de repente, uma dica que seja legal para você, anote aí e faça, procure ajuda. Primeiro, eu tenho um rito matinal que eu queria partilhar com vocês. O meu rito matinal é acordar, tomar água, pelo menos uma garrafinha de água, porque o nosso corpo tem uma tendência a acordar desidratado, e a tomar um bom café da manhã. Eu particularmente gosto de café preto, que dá uma acordada no corpo, né? Dá um choquezinho no corpo. Eu estabeleci um ritual matinal para mim. E, vez por outra, faço uma série de exercícios que você acha facilmente no YouTube, de aceleração do metabolismo, que em geral dura de 5 a 10 minutos. Polichinelo, exercícios aeróbicos. Você procura lá, exercício de aceleração metabólica, 48 minutos. E eu não faço isso conectado à ideia estética ou de perder peso ou nada. Eu faço isso porque isso me dá disposição para o dia. Então, é algo que de repente possa ajudar a você. Acordar, tomar água o suficiente, tomar um bom café da manhã, fazer o exercício, ou fazer o exercício e depois tomar o café da manhã. Um exercício de 5 a 10 minutos, talvez um alongamento, para te dar energia para o dia. Outro cuidado que eu anotei aqui para dizer para vocês é a prática da atividade física. Eu tenho um amigo que é missionário lá no Oriente Médio, e ele foi goleiro profissional, ele era de Florianópolis, e ele atuou nas duas equipes de Floripa. E ele era um atleta, né? Ele é um atleta. Hoje ele faz jiu-jitsu e tudo, mas ele parou de correr. E aí ele, vendo os meus posts em que eu tenho buscado atividade física, eu estou com algumas ideias sobre atividade física, enfim. E ele falou, você me motivou a começar a atividade física. Aí a Lola, uma amiga nossa também, me postou hoje, falando sobre como a minha influência e a influência do Marcelo na vida dela. Tem a Márcia e o Marcelo também que fazem atividade física, então eu falei que esse é um grupo da corrente do bem, que um está fortalecendo o outro. Então, fazer atividade física regularmente. Mas não começar a atividade física com a ideia fixa, a atividade física com a ideia fixa de perder peso, ganhar músculo, não, de usufruir de algo que você goste, de tomar sol. Eu tenho um gosto particular pelo sol, porque me ajuda na luta contra a depressão, então eu faço atividade física, em geral, em sol forte, passo protetor solar e faço atividade física, mas faça. Se você está com problema com a depressão, faça atividade física. Segunda dica, eu queria dar para principalmente aqueles que estão vivendo a ansiedade, o transtorno de ansiedade, que é a respiração e a meditação. Então, a gente vive uma vida muito corrida. Às vezes eu brinco, quando estou fazendo um aconselhamento pastoral, que a gente
chegou e o nosso espírito ficou, e a gente tem que esperar, parar um pouquinho para o espírito chegar para junto do nosso corpo. Quando você se propõe a aprender a respirar no compasso, a respirar no tempo, respirar, pensando no ritmo lento da sua respiração. Aí você fecha os teus olhos. E aí tem gente que gosta de orar assim, tem gente que gosta de meditar, tentar limpar a mente. Meditação faz com que você viva aquele momento presente, em que você tire a sua cabeça das suas preocupações, das preocupações com o futuro, das preocupações que estão à sua volta, e você se concentra em você mesmo, no seu autocuidado. Respiração, meditação, silêncio, silencie um pouco a alma. Tenha um momento no dia, comece com 5, com 10 minutos. Se você está vivendo problemas com ansiedade, problemas com medo, com pânico, tenha um tempo para meditar, respirar, para orar, para diminuir a velocidade. Queria ainda falar sobre a necessidade de encontrarmos equilíbrio no prazer. Porque Deus nos deu os alimentos para nós usufruirmos não só a nível da subsistência do corpo, mas a nível de ter alegria, de ter prazer. O problema é que as nossas ansiedades, medos e angústias estão fazendo com que a gente afogue as nossas mágoas, as nossas tristezas no prazer. Então tem gente comendo muito chocolate, tem gente tomando muito refrigerante, comendo só coisa pesada, e não é um dia por semana, pessoas que estão fazendo isso todo dia. Então perderam o equilíbrio no que diz respeito ao prazer. E aí, a questão é muito mais do que engordar, a questão com a pressão, com a diabetes, com o diabetes. Começam a acontecer por falta do equilíbrio no que diz respeito ao prazer. Também muitas pessoas com compulsão sexual. No início da quarentena, foi feita uma pesquisa, no primeiro ano de quarentena, que o consumo de pornografia aumentou 600%. 600%. Pessoas estão atolando a sua angústia, a sua mágoa na pornografia, na masturbação. E perderam o equilíbrio na busca com o prazer, inclusive perderam o equilíbrio na prática sexual com o seu esposo, com a sua esposa. Algumas mulheres precisam de ajuda psicológica. Eu conheço pessoas que dentro da igreja viveram um abuso na infância, na adolescência e nunca se trataram. Aí chegam para o casamento cheios de traumas, não conseguem usufruir do prazer sexual com seu esposo. Acontece isso com homens também. O equilíbrio no prazer. E por último, se você está sendo tocado por essa palavra de hoje, por tudo isso que nós estamos conversando, mas não consegue fazer sozinho, procura ajuda. Procura ajuda nos nossos grupos. Procura ajuda no Celebrando. Procure a ajuda de um profissional. Se você tem um pouco mais de dinheiro para investir, procure um profissional para fazer um acompanhamento na sua alimentação, ou um profissional para fazer um acompanhamento na sua atividade física. Um profissional para, de repente, te dar algumas dicas estéticas, de forma com que você consiga se vestir de acordo com o seu peso, com a sua imagem, mas você se sinta bem com a sua imagem, que você consiga
trabalhar as cores, para que você seja feliz com o seu corpo, com a sua aparência. Eu quero dizer a você que você é precioso do jeito que você é, com o cabelo que você tem, com a cor da pele que você tem. Você é muito importante. E olha que coisa interessante da gente pensar. A minha filha, a Maria Luísa, ela tem o cabelo todo enroladinho, cacheado, né? E eu conheço muitas crianças que não aceitam o seu próprio cabelo, porque ouviram desde cedo que o cabelo delas é um cabelo ruim. Tem até uma expressão, cabelo ruim, né? E eu aprendi que se a criança foi estimulada a gostar de si mesma, da sua aparência, ela vai gostar de si mesma. Porque alguém que disse para ela que o cabelo dela era ruim, ela passou a acreditar. Então, quando você pergunta para Maria Luísa sobre o cabelo dela, ela fala: meu cabelo é lindo. E a gente gasta tempo passando cremes no cabelo dela. Esses dias ela foi na loja com a mamãe dela e ela falou: mamãe, quero comprar maquilhagem. Maquilhagem. Eu queria muito que você fizesse as pazes com a sua aparência. Mas eu não gostaria de que você fizesse as pazes com a sua aparência a partir de uma decisão de perder peso ou de fazer exercício. Não, eu queria que você fizesse as pazes com a sua aparência, as pazes com o seu corpo, simplesmente porque o seu corpo é importante, porque você é importante. Nós temos uma frase que nós repetimos muitas vezes no Celebrando a Recuperação: você é um filho amado de Deus, porque Deus te ama. Deus não vai te amar quando você perder peso, Deus não vai te amar quando você ganhar músculo, Deus não vai te amar. Não, Deus te ama desse jeito. Faz as pazes com você mesmo. E aí, a partir disso, usufrua do seu corpo. Se é gordinho, gordinho. Se é magrinho, magrinho. Mas faça as pazes com o seu corpo. Cuide de você mesmo. Cuide do seu corpo, da sua alimentação. Se você é aquele que põe um bom combustível no carro, que é algo que hoje é zero e daqui a 20, 30 anos é lançado fora, quanto mais o seu corpo, abasteça o seu corpo com um bom combustível, verifique o óleo, verifique a calibragem dos pneus, cuide de você, vá ao médico. Muitas vezes o que nós carregamos é uma dificuldade de autoaceitação. Nessa dificuldade de nos aceitar, nessa dificuldade com a autoaceitação, o que nós fazemos é flagelar o nosso corpo sem perceber. Inconscientemente eu digo: eu me odeio, e é por isso que eu me maltrato. Então eu me maltrato porque me odeio. Então passe a se amar. Essa é a mensagem de Jesus para você hoje. Você é templo do Espírito Santo. Da mesma forma que o templo no Antigo Testamento tinha ritos de purificação, ritos de cuidado, crie também ritos de cuidado com o seu corpo e com a sua mente, e procure ajuda. Quero orar com você e por você. Senhor, eu queria abençoar a todas as pessoas que estão presentes nessa live, que têm dificuldade com a autoestima, de se autoaceitar. Eu queria muito, a Deus, que essa conversa que nós tivemos hoje possa ser abençoadoras para essas pessoas. Que elas possam procurar ajuda, que elas possam procurar terapia, que elas possam procurar médico, que elas possam procurar acupuntura, que elas possam procurar alguém para coordenar a sua atividade física, que elas possam procurar alguém para coordenar a sua alimentação, que elas possam procurar alguém para ajudar a coordenar a forma de vestir, desde que elas possam usufruir desse bem tão precioso que o Senhor nos deu, que é o nosso corpo. Que a gente possa fazer as pazes conosco mesmo, Senhor.
E se tem alguém que, por odiar a si mesmo, maltrata o seu próprio corpo, que essa pessoa possa ser liberta essa noite por meio dessa live. Nos abençoa em nome de Jesus. Abençoe as pessoas que estão aí assistindo essa live, que o Senhor as abençoe e as guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre cada uma delas, tenha misericórdia de cada uma delas. Que o Senhor sobre elas levante o seu rosto e lhes dê a paz. Amém.